Nesta hora nós vamos receber com honra, com uma salva de palmas, ela que é a esposa do pastor sênior de adoração na Gateway Church, a nossa querida pastora Mary Beth Miller. Welcome, Mary Beth. Bem-vinda. Thank you. Obrigada. Obrigada. De nada. You did great. That's all I can say. É só isso que eu sei falar. Thank you so much for being worshipers. Muito obrigada por serem esses adoradores. Woo! And thank you for being so hospitable. Obrigada pela hospitalidade maravilhosa de vocês. When we travel, my favorite thing to do E quando nós viajamos, a coisa to learn mais from other cultures, que eu mais prefiro é aprender com as outras culturas. to learn about you and your culture, Aprender sobre as pessoas e sobre as culturas. and to worship with E other cultures. adorar com outras culturas. I Eu love amo isso. it. Yeah, so this week is Esta semana dreams come true for é me. uma semana de sonho realizado para mim. Yes. Okay. Today I want to talk to you a little bit E about hoje eu quero falar com vocês um pouquinho the magic of mountains. sobre a mágica das montanhas. Now in Texas, we really have a hard time with this concept. Nos Estados Unidos, no estado do Texas, nós temos uma dificuldade para entender esse conceito. Do you know that the topography of Texas is flat? Sabia que a topografia do Texas é plana? Yes. Sim. So in Texas, Então, no can you Texas, picture the cowboys with Você the cowboy consegue hats? lembrar dos cowboys com o Yes, chapelão de yes, cowboy? Sim. Yes, and they want to go for a walk? E eles querem andar Yes. um pouco? Okay, come with me, Anna. Come. Ok, Ana, anda comigo. Ok. Vamos lá. So a cowboy in Cowboy no Texas Texas, wants to go for a walk, ele quer sair para uma caminhada and he just e ele moseys on põe down, o braço strolls assim on dentro, down o the dedo no line. bolso Moses, e he's ele got vai his cowboy hat balançando com on. o cowboy It's easy. e é fácil para ele andar. In Brazil, No Brasil, em BH, you go for a walk, se você vai fazer uma caminhadinha, no. não dá. No. The other day we went to pray for your city, Outro dia nós fomos orar pela sua cidade, for this city, por esta cidade and for this country e of por Brazil. este país do Brasil. And they, whoa, the Uau, rain. olha, a chuva aumentou! Uau! Tá aumentando mais ainda, gente! Olha ali! Tá molhando ali dentro! Uau, amo isso! We receive it, Lord. Recebemos, Yes, Senhor! Amen. Amém! Amen. Amém! Can you hear me still? Consegue me ouvir ainda assim? Yes? Okay, I need you to focus. Lá because não it's estão loud. conseguindo ouvir, porque está muito alto. Can you hear me? Agora, aumentou o volume? Okay. Ok. Okay, stay with me. Prestem atenção aqui. So, we went to pray for the city and for the nation of Nós Brazil. fomos orar pela sua cidade, por esta cidade, pela sua nação do Brasil. And Anna said, E a "Come Ana on, falou, come on." vamos, vamos. And then we went to this mountain. E nós subimos numa montanha, Manobera? Mangabeiras. Mangabeiras. Lá no alto da Mangabeiras. There was no strolling. Não era uma It was- caminhadinha bem fácil, era... Yes? Sim, I'm not conditioned for these mountains. eu não tenho preparo físico para essas montanhas. I am conditioned for the flat Eu tenho lands of preparo Texas. físico para as planícies do Texas. But Mas it was a confirmation for me foi uma confirmação para mim. because I felt like the Lord wanted me to share with you about Porque eu mountains. sentia que o Senhor queria que eu compartilhasse com vocês algo sobre as montanhas. Can you hear me? Estão me ouvindo? Okay. Yes. Sim. Okay. Não?
Não! Tem que aumentar a voz dela. Here's the magic of the mountains. Vamos falar então sobre o encanto das montanhas. It is the place É o lugar. É granizo? Granizo. It's like a ice. It's raining I ice. see it bouncing Dá off pra the ver as building. pedras ali, o granizo pulando, saltando. I believe this might be a sign from God. Eu right creio now. que é um sinal de Deus essa hora. Yes. Aleluia! Sim. Okay, right now let's pray. Vamos orar agora mesmo. Lord, I ask you right now Senhor, te peço agora mesmo. that you will speak to us. Fale conosco. If this is a gift from you, we receive it. Se este é um dom, um presente, nós recebemos. And if it is a gift for our spirits, we Se é um receive dom, it. um presente aos nossos espíritos, nós recebemos. If I need to change my words, I Se eu pray that preciso you redirect mudar them. qualquer coisa da minha palavra, eu oro, redirecione. Wherever you go, we'll go. Aonde o Senhor for, eu vou. Whatever you say, we'll say. Aquilo que o Senhor falar é o que eu vou falar. Whatever you ask, we'll Aquilo do. que o Senhor pedir é o que eu farei. Lord, we ask that you bring your word fresh and new to us today. Senhor, traga-nos a tua palavra fresca e nova. We cry out to you, God, Amamos a ti, ó Deus. to bring your word fresh and new to us Traga today. a tua palavra fresca para nós hoje. If you have a need right now, I want you to lift it up. Se você tem alguma necessidade, levante agora diante do Senhor. Put it in the palm of your hand Coloque como que na palma da sua mão and lift it up. e levante diante do Senhor. And let His Spirit rain down E on your deixe needs. o Espírito Santo fazer chover sobre a sua necessidade. If you are dry Se right você now, também se sente seco agora, if you are tired and se você weary, está cansado, sobrecarregado, if you have worked and labored, se você trabalhou, se esforçou if you need more help, e precisa de mais saúde e ajuda, if you don't know where the rest is going to come se from, você não sabe de onde vem o seu descanso, I think the Lord is telling you that Eu He creio is coming now. que o Senhor está dizendo que Ele está vindo agora. It is supernaturally coming today. Sobrenaturalmente, Ele está vindo hoje. Raise your palms up to the Erga a sky. palma da sua mão para o céu Give Him your dryness. e entregue a Ele a sua sequidão. Give Him your tiredness. Dê a Ele o seu cansaço. Give Him your needs. Dê a Ele a sua necessidade. Give Him your emptiness. Dê a Ele o seu vazio. Give Him your hurt. Dê a Ele a sua ferida. Because right now, Porque agora mesmo, I believe eu creio, He is pouring down Ele está healing. derramando He cura. is raining down refreshing. Ele está derramando renovo, refrigério. Sim! Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. I want to tell you about something I've learned about these mountains. Eu aprendi algo sobre essas montanhas. They're a place for giving, Eles são um lugar de dar, for blessing, de abençoar, for breaking, de quebrar and for multiplying. e de multiplicar. And without all of those things, E sem essas coisas, all of them, todas elas, we have nothing. não temos nada.
Do you know the story where Jesus fed the 5,000? Você conhece a história sobre como Jesus alimentou os 5.000? You know this story? Você já ouviu essa história? He had been teaching the people Ele estava ensinando o and povo performing healings. e executando curas, fazendo curas. Yeah, the Lord just showed me Sim, o Senhor acaba de me mostrar that this is why we stopped and prayed for healing que just foi now. por isso que Ele me pediu para orar por cura. At this place on this mountain, Esse lugar é como se fosse aquela montanha. you're going to have a supernatural Você healing. terá uma cura sobrenatural. Amen. So Jesus Jesus is teaching the people, estava ensinando as pessoas, praying for the people, orando pelas pessoas, healing the people. curando as pessoas. And I've been in Israel, and it was Eu a já fui a Israel. small hill. Era uma colina, um monte pequeno. And they've been there a long time. Esses montes têm estado lá há muito tempo. And the disciples come and say, the people are hungry, we need to let them go. Os discípulos chegaram e disseram: Senhor, eles estão com fome, precisamos despedir a multidão. You know this story? Você conhece essa passagem? And what does he say? E o que é que ele disse? He says, Ele disse: well, what food do you have? que comida que vocês têm? Well, Hã? what do you do you Você have tem- any food? Você tem alguma Do you have any comida? food? Você tem alguma comida? Do you have any Você food? tem alguma comida? Does somebody have some Alguém bread? aqui trouxe pão? Pão? Alguém? Somebody, you have Alguém, some por bread. favor. Bread. Aqui. Yes, yes, you Ai, have obrigada. bread. Okay, good, bread. Obrigada, o Bread. pão. Wow, Brazilians pack heavy. Pai, Yeah. que pão gostoso do Brasil, pesado. Okay, you Brazil always have this much Olha, bread. vocês têm esse In your tantão de back pão, hein, na bolsa, na mochila? Na merenda? Wow. Uau! Okay. Olha, No, I gave it to him earlier. sabe? Fui eu que combinei com eles, tá? Okay. So they bring them. Eles os I trouxeram. mean, they bring Jesus, Trouxeram the a 5 Jesus loaves of bread, os 5 pães and the fish. e os peixes. and they do not believe anything's going to E happen. eles nem with this. imaginavam o que poderia acontecer. Well, all right, Jesus. Tá bom, Jesus. We wanted to go down to the fish market and Nós eat. queríamos ir lá no mercado do peixe para comer. But you said to bring you the food we Mas o Senhor had. mandou trazer a comida que a gente achasse, que a gente tivesse. Here it is. Aqui, ó, o que a gente achou? Few loaves of bread. Uns pãezinhos. Yeah, what are you going to do now, Jesus? Here you Toma, go. Jesus, toma. The very next thing he said is key. E a próxima palavra que ele trouxe é chave. He says, Ele disse: Venham, Anna, venham, come. vem, Ana, vem, gente. The very next thing he A says is, próxima coisa que Jesus falou, give it to me. ele disse: Trouxeram o pão? It's right there. Deem para mim. He says, give it to me. Deem para mim. Very important. Then what Algo did he do? importante. O que ele fez quando eles deram o pão para ele? He raised it to heaven Levantou aos céus, and he blessed it abençoou and he broke it e quebrou. and multiplied it. E então multiplicou. And then he gave it back E então o que ele fez? to the disciples Devolveu aos discípulos to give to the people. para que eles o entregassem Yes. ao povo. Yes. Sim, sim, sim. If they had not given it to him, Se eles não tivessem Yeah, trazido a Jesus. Deixa eu só tirar essa farinha da minha mão. okay. If they had not given it to him, Se eles não tivessem trazido o pão a Jesus, he couldn't have blessed it. ele não poderia ter abençoado o pão. And he couldn't have broken it. Ele não poderia ter partido o And pão. he couldn't have multiplied Ele it. não poderia ter multiplicado o pão. This is the magic on the mountain. Esse é o poder que há nos montes. Whatever it is that O you que quer have, que seja que você tenha, maybe your voice, talvez a sua voz,
Maybe your dance. talvez a sua dança, Maybe you're a musician. talvez você é um músico, Maybe your hands. Maybe you're an artist. talvez você seja um pintor, Maybe you're a speaker. suas mãos, ou seu falar como um preletor, Whatever it is that you have, o que quer que seja que você possui, if you haven't given it to se Him, você ainda não entregou para Ele, allowed Him to bless it para permitir que Ele abençoe and break it, e quebre, then it won't be multiplied. então isso não vai ser multiplicado. There's another story about a mountain that I love. Há também uma outra história de um outro monte que eu amo. This one is a love-hate for me. Esse é um monte que eu amo e odeio ao mesmo tempo. It is my favorite and least favorite story in the Bible. É a minha história da Bíblia, a mais amada e a mais detestada. After I had my son, Depois de ter o meu filho, the Lord led me to read about Abraham and Isaac. o Senhor me levou a ler a história de Abraão e de Isaac. So now you know Agora você já sabe. why this is my favorite and least Porque favorite. essa história é a minha mais preferida e a minha menos preferida. Do you know, I even told him no. Sabe, eu já falei para Deus, não. Jesus said, you read this. Mas Jesus me mandou ler sim. You read about Leia how sobre como Abraham offered his son Abraão Isaac ofereceu o filho Isaque and gave him to me e o entregou a mim. and was willing to E sacrifice him estava for me. disposto a sacrificá-lo. I said, no, Eu disse, não, I don't want to read eu this. não quero ler. So with tears, E as minhas lágrimas, I opened my Bible eu abri a minha Bíblia and I read. e li. The whole time, E o tempo todo I was imagining eu estava imaginando what this father was o feeling, que esse pai estava sentindo, making this trip to the mountain fazendo a viagem até a montanha, with his son by com his seu side, filho ao seu lado, thinking, I have to give my son away today. pensando, eu vou ter que abandonar o meu filho hoje, entregar o meu filho hoje. And this just isn't just any son, this is my miracle E não é son. qualquer filho, é o meu filho de milagre. I'm an old man. Eu sou um homem velho. And he was promised to me Ele and foi my wife. prometido a mim, a minha esposa. He's not just my son. Ele não é só um He's my filho. miracle. Ele é o meu milagre. He's my promise. Ele é a minha promessa. I didn't want to read it. Eu não queria ler isso. But I knew what God was asking Mas me. eu sabia o que Deus estava me pedindo. Are you willing to give me everything? Você está disposta a me entregar tudo, Even your own son? até o seu próprio filho? So Abraham Então Abraão gives his son entrega seu To- filho to God. para Deus. And what God blessed and broke that day E o que Deus abençoou foi quebrado naquele dia. was Abraham's heart, O que foi abençoado e quebrado naquele dia foi o coração de Abraão, his will, a vontade de Abraão, his own passions, as suas velhas paixões and his own dreams. e os seus próprios sonhos. And how do you think Abraham felt when he came down that mountain? Agora, como você acha que Abraão se sentia ao descer daquele monte? Do you think he felt like the Texas cowboy Você acha que ele estava como o Who just cowboy strolled texano que along fica balançando on nas the easy path? planícies no caminho fácil? No, he felt Não, like ele se he sentia had como climbed alguém que a havia mountain. escalado uma grande montanha. But the thing is, when you climb a Mas sabe, mountain, quando você escala a montanha, you are so much more grateful on the other side. você desce com tanta gratidão do outro lado. And it's not just easy, Não é algo fácil, it's fun, mas também é divertido. and it's light. Descer é algo leve. Have you noticed how Você já light percebeu como é leve? you feel when you come Como down a você se mountain? sente ao descer de uma montanha? Do you know why you're light? Sabe por quê?
Because you laid everything down up Porque here. você deixou tudo lá em And you cima. left it there. Você abandonou tudo ali. Pride, O orgulho, your promises, suas promessas, your dreams, seus sonhos, your hopes, suas esperanças, your passions, suas paixões, your seus desires, desejos, your gifts. seus dons. I'm telling Eu estou you, falando para você. they are too heavy for us Elas to são carry. pesadas demais para nós carregarmos. We were never meant to carry them. Nós não fomos feitos para carregar isso tudo. We were meant to walk a lighter life. Nós fomos chamados para caminhar Lighter. uma vida mais Lighter. leve. Now I want to tell you a story about me Vou te contar uma história minha and a mountain of my own. e uma montanha minha também. I had a mountain of infertility. Eu tive uma infertilidade I was told that I could not have children. e era sério ao ponto de me dizerem que eu não poderia ter filhos. As a matter of fact, some people are told you have 30% chance of having a child. Algumas pessoas recebem o diagnóstico: você pode ter 30% de chance de engravidar. You have 10% chance. Outros ouvem: vocês 1% têm chance. 10% de chance ou 1% de chance. They told me Para mim, eles disseram I had negative que eu tinha 0.01% menos chance of having children. 0,1 de chance de engravidar. I had a mountain in front of me. Eu tinha um monte diante de mim. It was devastating. E foi algo devastador. We were students at Christ for the Nations at the time. Nós éramos alunos do Cristo para as Nações Oh, naquela sorry. época. We were staff. Ou at melhor, Christ nós for the já Nations. éramos obreiros na escola. And we were in a worship chapel service. E estávamos num culto da escola. And I was crying out to God, E eu estava clamando a Deus. as I know we've all done before. Como todos nós aqui eu sei que já clamaram. And I said, God, what do you want me to do? Eu dizia: Deus, o que queres que eu faça? What do you have for me? O que tens para mim? I want a child. Eu quero um I want filho. to be a mother. Eu quero ser uma mãe. And the doctors have said it's E impossible. os médicos dizem que é impossível. And he said, turn around and open your Bible. E ele disse: vire-se e abra sua Bíblia. Have you ever done that? Você já fez isso? You need a word from Você God precisa de uma palavra de Deus. and you don't know where you're Você going to não go, sabe aonde você vai abrir. but you just open the Mas você Bible. abre a Bíblia. And you just say, God, E speak você to fala: me. Deus, fala comigo. And that day, God said, open Naquele your dia Bible. foi o que Deus mandou eu fazer. Abre I'm- a sua Bíblia I'm going to speak to e eu you. falarei com você. And I got down on my knees. Eu me ajoelhei And everyone's up e worshiping. todo mundo estava And lá I was down on my adorando, knees. mas eu estava de the middle joelhos of everyone. no meio de todo mundo. Open my E eu Bible. abri a minha Bíblia And the verse that e I o verso read que eu li foi: said, your children will be as the sands of the sea. seus filhos serão como as areias do mar. And I said, well, God, E eu disse: ó Deus, I don't know if that means eu não sei se isso significa that I will have spiritual que eu terei children filhos espirituais that are the sands of the como as sea. areias do mar, Or if that means I will have ou se children on this earth significa que eu terei filhos na terra and generations will go on e gerações continuarão as the sands of the sea. como as areias do mar. But either way, Mas não importa, o que quer que seja, I give it to you. eu te entrego. And I lay it down. E eu então And it's deitei yours. isso ao chão e disse: é teu, Senhor. My womb is yours. O meu ventre é teu. My desire to have Meu children is desejo yours. de ter filhos é teu. My heart is O yours. meu coração é teu. My life is yours. A minha vida é tua. For 7 years, E por 7 anos I watched people, eu via as pessoas, my os friends, meus amigos, my family, meus familiares have babies. tendo filhos. I threw them baby showers. Eu ia sempre aos chás de I bebês. went to the hospital and prayed Eu over ia their babies. para os hospitais para orar por bebês. I carried their babies. Eu carregava os bebês delas. I held them. Eu os segurava. And then I was with them for their second Eu baby. estava com eles ali para And their ganharem o third baby. segundo filho deles e o terceiro filho deles.
And I never E eu once nenhuma was vez jealous of their sequer babies. senti inveja do bebê deles. I knew Eu sabia that God's promise to que me Deus tinha me prometido was different than God's promise to algo them. diferente do que Deus havia prometido a eles. And I knew I had laid it at his feet. E eu sabia que eu já havia entregado aos seus pés. And I knew I could trust E him eu sabia que podia confiar nele, because I had to trust porque eu him. tinha que confiar I had nele. no other Eu não choice. tinha outra opção. 7 years later, 7 anos depois, we had a baby. nós ganhamos um bebê. Do you want to say hi to him? Vocês querem dizer oi pra ele? He's not a baby anymore. Ele não é mais um bebezinho, Well, he's always my baby. mas ele vai ser sempre o meu bebezinho. Harrison, can you say hi to everyone? Hi, Harrison! My name is Harrison. Meu nome é Harrison, I am 10 and a half years tenho old. 10 anos e meio. And have you enjoyed being in Brazil? Tá gostando do Yes. Brasil? Yes. Sim. We especially like the foods. A Yeah? gente gosta muito da comida, né, Harrison? And what do you like to drink here in Brazil? I like, what's the name of the Brazilian soda. Guarana. Thank you, Harrison. Hey, he knows how to say thank you. Hey, Harrison. Harrison. Harrison, how do you say thank you in Portuguese? Obrigado. Amen. So cute, no, so cool. Yeah. So this is my miracle. Esse é o meu milagre. But I want to tell you, Mas eu quero dizer algo a você. when it was my turn for my baby shower, Quando foi a vez do meu chá de bebê, the ladies asked me to share as something mulheres pediram para que eu compartilhasse algo about God's miracle for me. sobre o milagre de Deus para mim. But you know what I told them? Sabe o que é que eu falei para elas? I said, you see the miracle here. Eu disse, vocês estão vendo o milagre aqui, não é? I saw the miracle Mas eu vi o milagre of grace da graça for 7 years. por 7 anos acontecer. That was my miracle. Aquele milagre foi o meu milagre por 7 anos, a graça de Deus. No sadness, Sem tristeza, no sorrow, sem angústia, no jealousy, sem inveja, no hurt of when I saw other sem babies. ferida quando eu via outros bebês. I had a miracle of Eu grace vivi um milagre da graça for 7 years. por 7 anos. And I will tell you this. E eu quero dizer algo a você. If it had been 27, Mesmo se tivessem sido 27 it anos, wouldn't have mattered. não importa, Because I laid it down. porque eu And I entreguei. truly gave it to Eu God renunciei, entreguei verdadeiramente a Deus for Him to do what He para que wanted Ele with. fizesse o que Ele quisesse. Now I'm going to tell you about one more E mountain. mais uma montanha que eu quero falar a In my own você, life. na minha própria vida, My mountain of ministry. a minha montanha de ministério. This one is really hard for me to tell you. Essa é muito difícil para eu contar. I've never told anyone this. E eu nunca falei para ninguém sobre isso, Not even my own worship team. nem mesmo para minha equipe de louvor. But I felt like the Lord asked me Mas eu to senti que o Senhor me pediu. be honest and humble with you Seja today. honesta e humilde com eles hoje. I'm sad to tell you that I did not lay down my mountain ministry. I did not lay it down like I did my infertility. Eu sinto muito, mas eu tenho que confessar que, infelizmente, eu não entreguei o que eu deveria entregar ao Senhor e renunciar na montanha do ministério, como eu fiz com a minha infertilidade. I thought that
all my years of work and sacrifice, Eu achava que todos os meus anos de trabalho, de sacrifício, renúncia, serving other ministries, servindo outros working on my ministérios, character, trabalhando o meu caráter, continuing to remain humble. continuamente sendo humilde. I thought all these things Eu achava que todas essas would keep coisas propelling my ministry. que estavam sempre fazendo com que o meu ministério ficasse atrasado. And it did for a little while, E por um tempo me atrasou mesmo. but then it seemed to stop. E de repente, as coisas pararam. And the lightness I was telling you about, Desculpa, tudo que eu fiz de servir os outros e no ministério impulsionava o meu ministério. When you Até go o down the momento em que mountain, tudo parou. Mas lembra, quando and você it's desce da montanha light and e é tão easy, leve e fácil, I didn't have that. eu não sentia essa leveza. As a matter of fact, Na verdade, I didn't have it until recently. só recentemente é que eu senti essa leveza. You see, I was watching everyone else get opportunities. Sabe, eu via todo mundo tendo a sua oportunidade. I was watching other people lead worship. Eu sempre via outras pessoas liderando o louvor. I was watching other people get speaking Eu opportunities. sempre via outras pessoas tendo oportunidade de pregar. I was watching Eu estava and sempre yearning vendo, and sad. aprendendo, And wondering, mas desejando why is e this not happening querendo, for me? Senhor, por que isso não está acontecendo comigo? I have been here Eu tenho estado aqui even longer than some of these por people. muito mais tempo do que muitas dessas pessoas. And I have served E eu tenho faithfully. servido fielmente. And I have not built my own name. E eu não coloquei o meu nome em I have evidência. supported these Eu tenho ministries. sustentado, apoiado I have esses outros supported my ministérios. church. Eu tenho dado todo o apoio para a minha I have supported igreja. my Eu husband's tenho dado ministry. todo o apoio ao ministério do meu marido. So why are all these people Então por que, raising que up todas beside essas me? pessoas estão sendo levantadas ao meu lado? And for E years, por anos, I knew I shouldn't feel eu that way. sabia que eu não devia me sentir And I daquele didn't want jeito. Eu to não feel that way. queria sentir assim. So I also had to live with guilt. Eu também tinha que lidar com toda aquela culpa. About 2 years ago, Mas 2 anos atrás, the Lord showed me. o Senhor me mostrou. Why is it, Mary Beth, Sabe por quê, Mary Beth? that when it came to having a child, Que quando foi a hora de ter um bebê, that you were willing to lay it down and give it all to me? você estava disposta até mesmo a renunciar e entregou tudo para mim. But with your ministry, Mas com relação ao seu ministério, you have never laid it down and você given it to me. nunca renunciou e entregou tudo a mim. You have never said, Você nunca disse, whether it happens or not, se acontecer ou nada acontecer, okay. tudo bem. you have never said, Você nunca disse, if I never sing again on se this eu nunca platform, mais cantar nesse púlpito, it's okay. tudo bem. You have never Você said, nunca disse, if I never lead out se a eu song nunca liderar um cântico, sing a solo, ou cantar um solo, or perform a dance ou number, fazer uma performance or de write the dança, most famous worship song in the world, se eu nunca escrever o have cântico never- mais conhecido do mundo, you have never você said to nunca me, disse para mim, God, if that Deus, never happens, se isso não acontecer, it's okay, tudo bem para mim, because I trust you, porque eu confio em ti and I give it to you. e eu te entrego. I say, God, I'm Eu sorry. disse, Senhor, eu sinto muito. I was self-righteous Ai, foi tão difícil. and self-absorbed, Eu fui tão egoísta, pensando só em mim mesma. and I was more concerned with my ministry Preocupada mais com o meu than sharing ministério God's do que ministry. em compartilhar a obra de Deus. You see, it's not about me. Sabe, não tem nada a ver comigo. It never was. Nunca teve a ver And it never comigo. will be. E nunca será sobre mim. So now Então agora I'm laying it down. eu entreguei. And I say to you, God, E eu disse, Deus,
If I never get another microphone in my Se eu hand. nunca segurar um outro microfone na minha mão. If I never get to write more songs. E se eu nunca conseguir escrever uma canção mais. If I never get to write the books I want to write. Se eu nunca conseguir escrever os livros que eu gostaria de escrever. If I never get to go to another E se eu country. nunca mais conseguir viajar para um outro país. And if I never get to lead a song Se eu in worship. nunca mais puder liderar uma canção em louvor. It's okay. Tudo bem. It's right here. Eu vou deixar bem aqui. I lay it down. Eu entrego. It's yours. É teu. To be honest with you, E eu quero ser honesta com vocês. I don't think I'm really there yet. Eu ainda não alcancei isso totalmente. But I think I'm getting there. Mas eu acho que eu vou chegar lá. And I know I continually have to bring it E down continuamente eu tenho que deitar isso ao chão. and lay it down. Continuamente entregar. This has been what the Lord's been showing me over the past 2 years. E nos últimos 2 anos é isso que o Senhor tem mostrado para mim. Usually when we travel, E geralmente quando a gente viaja, I speak on only one thing. eu falo só sobre uma coisa. Practical teaching of how to be a good worship expresser. Ensino prático sobre como expressar a sua adoração de uma forma melhor. And be a good visual communicator of Ser worship alguém que visualmente comunica bem a sua adoração from the platform a partir de uma that plataforma. I've had in my heart my Mas whole no life meu coração a vida toda eu tive to teach about deeper things. o desejo de falar sobre coisas mais profundas. But no one ever asked me to Mas do that. ninguém nunca tinha me pedido para falar isso. Sobre isso. What am I doing today? Mas o que eu estou fazendo exatamente hoje, Right now, agora, with you, com vocês, you beautiful people of Brazil, povo lindo do Brasil, you are seeing vocês estão vendo my miracle. o meu milagre. That's the one thing you'll learn about me is I cry all E outra the coisa time. que você vai aprender comigo é que eu choro sempre. I'm not going to assume Eu não vou aqui presumir that everyone in this building is where I've been. que todos aqui já estiveram na mesma posição que eu nessa experiência. I'm sure that most of you Eu tenho certeza que a maioria de vocês have already laid it all down. já viveram a entrega de tudo. And you're letting your dreams die. E vocês já deixaram seus sonhos morrerem. And your desires E os die. seus próprios desejos your morrerem. passions E as die. suas próprias paixões morrerem. But if I were to guess, Mas se eu pudesse acertar, I would say that we're all pretty similar. eu diria que de algum modo nós somos sim muito Whatever state we're parecidos. Não importa de onde nós Whatever viemos, country we're de qual from, país nós viemos, Whatever ministry de we're qual doing, ministério nós fazemos parte. we all seem to just want that very next thing. De alguma forma, parece que todos nós sempre queremos aquele algo mais. And now I know E hoje eu sei that when I'm thinking that, que quando estou pensando assim, I've picked it back up. é porque eu fui lá e busquei de volta para mim. And God can't do anything with it Deus não pode fazer nada assim if I'm holding se it. eu estou segurando. And I remind myself, E eu me lembro, let go, Mary Beth. entrega, Mary Beth, Lay it down. entrega, So God para que Deus can have it in His hands. possa pegar nas mãos dele, And He can bless para it. que ele possa And abençoar, He can break it. para que ele possa And partir He can e multiply para it. que ele possa multiplicar. I don't want you to live the life I lived. Eu não quero que você viva a vida do modo como eu vivi. I don't want you to walk in 20 years of ministry Eu não quero que você viva 20 anos de ministério heavy, pesado, disappointed, desapontado, hurt, ferido, wondering why it hasn't happened for me. pensando por que nada aconteceu ainda comigo, aquilo ainda não aconteceu. Wanting a position Uma that someone else coisa. has. Você ficar querendo a posição que o outro ocupa. I don't want you to do it Eu não quero que você viva isso. because I didn't enjoy the guilt I Porque felt eu all those years. não gostava de sentir a culpa
And I told you I haven't arrived, E eu digo, eu ainda não alcancei. but I'm going to keep going Mas up eu my vou mountain. continuar a subir a minha To my altar of montanha sacrifice. para o meu altar de sacrifício. And I'm going to keep E laying eu my vou Isaac down. continuar deitando o meu Isaac Over and over. uma e outra vez. Over and over. Uma e outra I vez. will keep laying Eu my vou Isaac continuar a abandonar e a deixar no altar so that I die. para que eu possa And God's kingdom will morrer happen. e o reino de Deus aconteça. Now I'm going to pray for you in just a minute. E eu vou orar por você daqui a pouco. And I just want you to think right now. Mas eu quero que você the first pense thing that agora. pops to your mind. A primeira coisa que passa na sua cabeça. What is it that you've O been que thinking é about? que você tem sempre pensado? What is it you've been frustrated with? O que é que tem sempre te deixado frustrado? What is it that you see and want? O que é que você vê e quer? What is it that hurts you? O que é que te machuca? That might be the very thing you need to lay down Talvez essa seja a exata coisa que você precisa renunciar. completely. Completamente. Give it to God. Entrega para Deus. Let Him bless it Deixe que Ele Break abençoe, it reparta, and multiply parta it. e multiplica. Now, Multiplique. here's the thing, you may not believe me. Talvez você nem acredite em mim. Do you fully believe that if you Você let God bless it and break realmente it, acredita que se você that He will entregar multiply it? e deixar Deus abençoar, You may think- Ele vai partir e multiplicar? You may think this story is just for Mary Beth, Talvez você ache, não, mas essa história funcionou com a Mary but it's a Beth. principle Mas é um princípio that has to que happen. tem que acontecer. When Quando Abraham gave Isaac, e Abraão entregou Isaac, his son, o filho dele. do you remember what Abraham's promise was? Lembra qual era a promessa de Abraão? He was the father of many nations. Que ele seria o pai de muitas nações. How interesting Que interessante. that the very thing God asked of A him, mesma coisa, a exata coisa que Deus pediu que ele entregasse, his one and only son, o único filho, would be the very thing that he multiplied. seria exatamente a coisa que Deus And then iria he became the multiplicar father of many para nations que ele se tornasse o pai de muitas nações and the righteous heritage. e a herança justa. What if he hadn't given Isaac? O que seria se Abraão não tivesse entregado Isaac? Not only would he have never had the promise fulfilled, Não apenas ele nunca teria a promessa cumprida, but neither would we. e nós também não. Sometimes your promise doesn't only depend on you, Às vezes a sua promessa não depende só de você, it affects other people. porque ela também tem a ver com outras pessoas. Now, before we pray, I want to tell you about one more mountain. Eu também quero falar de mais uma última montanha antes de orarmos juntos. It's called Golgotha. O Gólgota. When Jesus was on this earth, Quando Jesus estava nessa terra, he brought the word of life. ele trouxe as palavras de He vida. spoke life. Ele falou vida. He was life. Ele era a vida. Jesus climbed a mountain. Jesus escalou, subiu aquela montanha. And he gave his life. E ele ali deu a sua vida. God blessed it, Deus abençoou, and God broke it. Deus quebrou. And then God E multiplied it. então Deus multiplicou. And then Jesus was able to give life Jesus pôde então doar vida for all of mankind. por toda a humanidade. But this never would have happened Mas isso não teria acontecido had he not laid it down se ele não tivesse reentregado and allowed God e permitido a Deus to bless it, break it, and multiply para it. abençoar, quebrar, partir e multiplicar. We're going to pray in just a second. Daqui a pouco vamos orar. And I know I may be crazy to ask this question, E talvez eu faça uma loucura de fazer uma pergunta agora. if you're serving in your church Mas se você serve na sua igreja and you're having a desire to do ministry e você tem o desejo de realizar o ministério
and you're going along with everything. E você está fluindo com tudo que está acontecendo. Você está caminhando. But if you have not accepted the Mas supernatural você life ainda não of Jesus vive the a vida Christ, sobrenatural de Jesus Cristo. then you may not be a son and daughter of God. Talvez você ainda não se tornou um filho ou uma filha de Deus. You see, my senior pastor O meu pastor at Gateway Church, na Gateway, he was ministering, ele já estava no ministério, traveling around ministering viajando, ministrando, the gospel of Jesus Christ. pregando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. At the age of 19, E com 19 anos, and he realized ele percebeu, he had never gotten saved. ele ainda não era salvo. And he remembers the day. Ele se lembra do dia. He remembers he was in a hotel room. Ele se lembra que estava num quarto de hotel. He remembers the date. Ele se lembra da data. And this is what he says. Olha o que ele diz. If you can't remember the day when it Se happened for você you, não se lembra do dia em que você nasceu de novo, if you can't pinpoint se an você não exact consegue moment, apontar exatamente o momento, are you sure? será que você pode ter certeza? Are you sure it Será really que você happened for pode you? ter certeza que aconteceu na sua vida? I just want you to know that our Eu quero que pastor, você saiba que o nosso pastor, as a traveling minister, como um ministro itinerante, humbled himself ele se humilhou and said, e disse: I really wasn't saved. eu não era salvo. I was just sort of doing the Eu Christian estava thing. fazendo aquilo que era politicamente correto, But he got saved. mas ele foi salvo. And the Lord started moving E o in Senhor his life. começou a mover na vida dele. And the Lord gave him a vision E o of a Senhor deu a church ele a visão de uma that igreja would be a large que church seria uma grande and that igreja would connect with e que ministries se across the world conectaria com ministérios ao redor de todo o and help mundo connect the body e of que Christ ajudaria a conectar o to corpo de really Cristo be the body para of Christ. realmente ser um corpo. What if he hadn't stopped E o and que really gotten saved? aconteceria se ele não tivesse parado tudo e realmente sido salvo? So right now I just want to say, Então agora eu quero dizer, I want to pray with you. eu preciso orar, eu quero orar If com you aren't você. sure if you've Se been você saved, não tem certeza da sua salvação, let's do it. vamos fazer isso agora. And if everyone here is saved, E se todos aqui são salvos, I'm great with that. que bom. But if someone's not Mas sure, se há alguém aqui que não tem certeza, I'm not great with that. eu não vou ficar feliz com Because isso. I want Porque you eu quero to know Jesus que the way I know você Jesus. conheça Jesus. Everybody stand up. Todos vão ficar de pé agora. Everyone. Todos. And if you want to know him E se and you want você us to pray for quer you, que nós oremos por você para conhecê-lo, I want you to come right eu quero here. que você corra We're aqui gonna para pray for you. frente. And everyone else, E I want todos you os demais, to get ready preparem-se, because we're all going to porque pray. nós todos vamos And we're all orar. going to E lay todos down nós vamos entregar whatever it is that we may o still be que holding quer on que to. seja que temos que deixar no alto da montanha. Okay. Ok? Anyone else want to come? Mas alguém está vindo? It's okay. Tudo bem, venha It's mesmo. okay. Pode It's vir. okay. Tudo bem. My pastor did O this meu as a pastor minister. It's fez okay. isso. Pode It's vir okay. aqui. It's okay. Venha. If you want to know, Se henceforth você and quer evermore, saber, for always, if you want to know, se você quer yes, saber, I know that I'm saved because I se remember você the day é and the salvo, moment. você vai saber, você vai lembrar a hora, o momento, remember I was o at dia. Belo Horizonte. Você vai lembrar, eu estava em Belo Horizonte. I remember I was at that Eu me Gateway lembro, eu Worship estava Conference. naquele congresso da Gateway. remember. Eu me lembro. And you can never E ever você have to wonder nunca vai again. ter dúvida de novo. You never have to guess Você or wonder nunca again. vai ter que ficar se perguntando isso de novo. We are going to make it for certain Nós today. vamos fazer isso ser certeiro Yes! hoje. Sim! Jesus.
You know, it's hard for anyone to come É difícil para to an qualquer altar for pessoa salvation. vir até o altar para a salvação. But it's really tough for Mas é ainda people. mais difícil para have pessoas already been in que church and já ministry. estão na igreja e no I think ministério. we need to cheer for these E eu people acredito right que now. nós precisamos vibrar e celebrar essas pessoas aqui à frente. This is your day. Esse é o seu dia. This is your time. Esse é o seu momento. This is your moment. Essa é a sua hora. This is your story. Essa é a sua história. You will know for certain Você vai saber por For always. certo que para that sempre you are meeting que Jesus right here, você está right now. tendo um encontro com And Jesus he agora. is going to be your Lord E Ele será o seu forevermore. Senhor para sempre. And no one can ever question it. E ninguém vai poder You questionar will isso. never doubt or wonder Você again. não vai duvidar nunca mais. Now repeat after me. Repita assim comigo. Jesus, Jesus, I give you my life. eu te dou a minha vida. And I'm not sure if I ever really did. Eu não tenho certeza se algum dia eu realmente a entreguei. I know that I do right now. Mas eu sei que agora é o que eu estou fazendo. It's yours. É tua. And I lay it down. Eu a entrego. My heart, Meu coração, my mind, minha mente, my spirit, meu espírito, my soul, minha alma, every bit of me cada pedacinho meu is yours. é teu. And I declare E eu declaro that you are que tu the és Lord of my life. o Senhor da minha vida. And I will live my E life eu viverei a minha to vida bring you glory para dar-te a glória and to worship e you para te adorar forever and para ever sempre and e ever sempre and e ever sempre and e ever sempre and e ever sempre and ever. e sempre. Aleluia. Yes. Now lift your hands and worship Him. Worship Him Levante right as suas now. mãos e adorem ao Senhor. Yes. Worship your Adore Jesus. o seu Jesus. Worship your Savior. All Adore in o seu this room. Salvador. Todos nesse All lugar. in this room. Worship Todos your nesse Savior. auditório. Adorem o Worship your Salvador. Savior. Adorem We o worship you, Salvador. Lord. Te We adoramos, worship you, Senhor. Lord. Te adoramos, Senhor. Jesus. Jesus. All about you, Lord. Tem tudo a ver contigo, you, Senhor. É sobre ti, Senhor. Jesus. 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 Now we're going to pray the rest E of agora us. vamos orar, todos nós, os demais. If there's anything at all Se existe qualquer that you feel like coisa maybe you que haven't você completely laid sente que down, você ainda não entregou I just want you to stick completamente, your hand out like this você vai estender a sua mão and lay it down. assim e vai And speak that thing. colocar ao chão So I want you to start speaking out loud. e My comece voice, a abrir a sua boca e My declarar music. o que é que você está abandonando My no art. altar. My Minha dance. voz, My minha husband. música, My wife. minha dança, My children. meu marido, My ministry. meus filhos, My platform. meu ministério, My a minha dreams. plataforma, My passion. meus sonhos, My songs. minha paixão, My books. meus livros, My friends. minhas canções, My meus fame. amigos, My minha fortune. fama, My finances. minha fortuna, minhas finanças. I lay it Eu down. deixo I no lay it altar. down. Eu I lay it renuncio. I lay it Eu down. entrego. I lay it down. Eu entrego. And I ask you, God, E eu te peço, Deus, to bless it, abençoe, to break it, quebre and to multiply it. e multiplique. And Lord, I pray over the dreams in this room. Senhor, eu oro por todos os sonhos pray espalhados over the nesse gifts. auditório. Oro pelos dons. I pray over the desires. Oro pelos desejos. And I even pray over the hurt E oro até pelas feridas and the disappointment. e pelas decepções. That now, Que a partir de agora, after laying it down, depois de entregarem, they are going to be lighter. que eles possam se sentir mais leves And they are going to run. e possam começar a They're going correr, to run. correr They're going to fly. e voar They are going to soar. e
a sobrevoar, como Because you planar. are going to carry Porque everything for them. você vai carregar, Senhor, tu vais carregar o fardo. And now we can just worship, Vamos continuar adorando and we can just live, e vivendo and we can just be e sendo the sons and daughters os you called us filhos to e as be. filhas que chamaste-nos In para Jesus' ser. name. No nome de Jesus' Jesus. name. No nome de Now Jesus. thank him. Thank Agradeça a him. Ele. Thank him. Agradeça Thank a Ele. Thank you, Lord. Thank him. Thank him. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Vocês podem ficar de pé aqui no altar. Procure um outro irmão ao seu lado. Ministre uma palavra de bênção. E você volta para o seu lugar. Selado em nome de Jesus. E vamos continuar Yes. louvando ao Senhor. Yes. Yes.